Daqui a pouquinho, o Português Livre para falar e com assuntos extremamente importantes e urgentes. Daqui a pouquinho, me aguarde. Em Brasília, 19h07. Em Assis também, 19h07. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o Português Livre para falar diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, irradiando para todo o planeta Terra. Seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vindo, meu amigo. Hoje é quinta-feira, já tem cheirinho do final de semana se aproximando. Quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Já são
172 dias do ano de 2024. E faltando 194 dias para 2025, para a posse dos prefeitos e vereadores que serão eleitos daqui 109 dias. No dia 6 de outubro, a gente pega aquele documento que usa de 2 em 2 anos e volta para a escola. Quem não está estudando, claro, né? Volta para a escola para decidir o futuro da nossa cidade, escolher quem vai administrar a cidade e quem vai fiscalizar o governante da cidade. E eu iria dizer que faltam 32 dias para a Câmara Municipal decidir se caça ou não o prefeito Zé Fernandes, mas tem notícia de última hora chegando. Notícia fresquinha. Acabou de sair uma decisão do Tribunal de Justiça suspendendo a comissão processante. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo tudo isso. Lembrando que hoje, quinta-feira, nós tivemos Feira Livre na Vila Santa Cecília. Amanhã a Feira Livre será na Vila Adilete. E tem a feirinha da Aprumar e muita gente vai entortar o caneco amanhã na Aprumar. Já deve estar entortando o caneco, né? Para comemorar essa decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu a comissão processante que apurava a denúncia de improbidade ou crime de irresponsabilidade do prefeito por não pagar o piso nacional do magistério. Mas, de qualquer maneira, daqui a pouquinho você vai saber tudo. Como é que isso aconteceu e por que que a Justiça suspendeu a comissão processante da Câmara Municipal. Mas acaba de chegar uma notícia, publiquei agora há pouco, inclusive, de um encontro de um homem morto ali próximo ao Pacaembu, ao bairro Pacaembu. É o bairro Nossa Senhora de Fátima, na verdade, mas é conhecido como Pacaembu. E eu tenho aqui já uma informação que chega de identificando o corpo dessa pessoa. Ocorrência registrada, prolongamento da rua José Odair Melo, no bairro Pacaembu. A ocorrência registrada agora à tarde. Segundo a ocorrência, a vítima estava desaparecida e na tarde de hoje foi encontrada em uma mata jacida, dependurado com uma corda no pescoço. A vítima é Marcelino Júnior Deodato Varela de Oliveira. Nascido em 1994, portanto, 29 anos de idade. Era casado, porteiro, residente à rua José Renato Lopes Medeiro. Portanto, aquilo que se previa acabou se confirmando. O corpo encontrado numa mata próximo ao bairro Pacaembu, ao Jardim Nossa Senhora de Fátima, é do jovem Marcelino Júnior Deodato Varela de Oliveira, de 29 anos de idade. Ele havia deixado uma carta de despedida e, infelizmente, colocou fim à própria vida. O corpo foi removido para o IML e agora será entregue à família
para, obviamente, o velório e as despedidas, o sepultamento. O que levou esse jovem a tirar a própria vida, difícil imaginar. Só nos resta pedir a Deus que console a esposa, os demais familiares e os amigos por essa triste decisão tomada pelo rapaz. 29 anos de idade. Muito triste. Muito triste. Enfim, que Deus possa confortar, consolar os seus familiares. Muito bem, 19 horas e 14 minutos. Eu quero cumprimentar você, minha amiga, você, meu amigo, que está nos acompanhando pelo Instagram, Português de Assis, agora uma transmissão ao vivo. E também não tem muito recurso ainda para colocar as palavras, figurinhas, documentos no Instagram, mas vou tentar aprender. O que malemar a gente consegue é dar a informação e levar essa informação para você, minha amiga, para você, meu amigo. Mas é sempre bom colocar aqueles caracteres embaixo, que é o gerador de caracteres que vai colocando as palavras conforme a gente... Mas eu vou aprender a fazer isso, ou vou pedir para quem sabe me ensinar. Em breve a gente consegue. E para você, minha amiga, para você, meu amigo, já sempre acostumado a nos acompanhar aqui no Facebook, onde a gente já tem um pouquinho mais de recurso. Às 19 horas e 15 minutos, a notícia extra, que acaba de chegar, é que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, numa decisão agora, nesta quinta-feira, dia 20 de junho, suspendeu a comissão processante instalada na Câmara Municipal. A comissão processante foi instalada após uma denúncia apresentada pelo cidadão e advogado Carol Tedeschi da Cunha, que, aliás, se estiver nos acompanhando e se quiser se manifestar, a gente tenta mandar o link e ouvir aqui o nosso Carol Tedeschi da Cunha. Pelo menos no Facebook eu consigo, se ele estiver nos acompanhando, encaminhar o link e trazer a sua imagem. No Instagram, talvez eu consiga reproduzir a fala, pelo menos o áudio do Carol. Mas vamos primeiro saber se ele está na escuta, se ele está na audiência e se ele pode estar participando. Enquanto isso, eu vou ler essa decisão de hoje, dia 20, de um agravo de instrumento impetrado pelo advogado Ricardo Hiroshi, ex-presidente da OAB, contra o ato da Câmara Municipal que instalou a comissão processante. Trata-se de um agravo de instrumento, é um recurso, né? No direito há vários tipos de recursos e um deles é o agravo de instrumento. O mandado de segurança. O prefeito não conseguiu em Assis e agora consegue mais um recurso que é o agravo de instrumento. O relator, Borelli Tomás, é o desembargador que julgou
esse pedido da defesa do prefeito. Órgão julgador, 13ª Câmara de Direito Público. Agravo de instrumento, comarca Assis, agravante José Aparecido Fernandes, agravado presidente da comissão processante, que é quem responde pelo Poder Legislativo. A comissão processante foi instalada a partir de uma denúncia apresentada pelo Carol. A Câmara Municipal, todos os vereadores acataram a denúncia, foi instalada a comissão processante, foram sorteados, escolhidos para compor a comissão processante os vereadores Tenente Gênova, Vinícius Simile e Pastor Nivaldo. Eles se reuniram e decidiram eleger o Tenente Gênova presidente da comissão processante, o vereador Vinícius Simile como relator e o Nivaldo da Pedalada como membro. E começaram a trabalhar. Primeiro notificaram o prefeito, depois o prefeito apresentou a sua defesa, elencou lá o rol de testemunhas, a denúncia também já havia apresentado algumas testemunhas. Apresentada a defesa do prefeito, a comissão processante decidiu continuar o processo e começou a ouvir as testemunhas. Primeiro, as testemunhas de acusação. Uma das testemunhas de acusação era o advogado Fabiano de Almeida, que é advogado do Sindicato dos Servidores Municipais. Ele se julgou suspeito, pediu para não ser arrolado e a comissão processante deferiu. Depois foram ouvidas as testemunhas de defesa do prefeito Zé Fernandes. Depois foi aberto, dias atrás, o prazo para o prefeito apresentar a sua defesa por escrito. Esse prazo, inclusive, não terminou. Mas, paralelamente à comissão processante, que tramitava na Câmara Municipal, o advogado do prefeito, que reforçou a equipe de advogados, o ex-presidente da OAB, doutor Ricardo Hiroshi, ele impetrou com agravo de instrumento no Tribunal de Justiça. E hoje saiu já a decisão. Esse agravo de instrumento, pelo que soube, ainda preciso confirmar, esse agravo de instrumento foi impetrado ontem no Tribunal de Justiça. Diz eu vou ler aqui essa decisão do agravo de instrumento e a decisão do relator Borelli Tomás, que é um dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu liminar em ação mandamental. Como eu disse, o prefeito havia apresentado, protocolado, um pedido de liminar para suspender a comissão processante instalada na Câmara Municipal. Como ele não conseguiu esse mandado de segurança, o advogado Ricardo Hiroshi peticionou e protocolou um agravo de instrumento. Então, agravo de instrumento contra a decisão que deve liminar em ação mandamental, interposto sob fundamento da inaplicabilidade do Decreto-Lei 201/67. Esse decreto-lei é muito antigo, 67, da época da ditadura, para se ter uma ideia. Mas é o que ainda rege todo o processo contra políticos, que pode resultar ou não na cassação. Porque o agravante, o prefeito Zé Fernandes, quanto ao salário do magistério do município de Assis, não permanecerá inerte, vez que enviou à Câmara Municipal de Assis o projeto de lei 97/2023, aprovado, transformando-se na Lei 7.363, onde se fixaram os valores dos vencimentos do magistério no âmbito municipal. Não havendo, segundo a defesa, infração
político-administrativa. E o expediente punitivo tem por base em uma regra flagrantemente inconstitucional, pois, grifo, não há regramento legítimo para subsidiar a majoração do piso nacional do magistério. E, se não há lei e, consequentemente, não há descumprimento, não sendo justo nem jurídico prosseguir a comissão processante. É o relatório. Então, essa foi a fundamentação do doutor Ricardo Hiroshi, defensor do prefeito. Eu vou tentar traduzir o que o relator, o desembargador, escreveu aqui. O prefeito alegou que em 2023 ele mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei, foi aprovado, onde estavam definidos os valores, fixados os valores do salário dos professores. Não há, segundo a defesa, infração político-administrativa, porque ele fez o projeto e mandou para a Câmara e foi aprovado. E o expediente punitivo tem por base uma regra inconstitucional, porque, segundo ele, não há regramento legítimo para subsidiar a majoração do piso nacional do magistério. Quer dizer, ele está alegando que não tem dinheiro para pagar os professores, salvo o melhor juízo. E, se não há lei, e, consequentemente, não há descumprimento, não sendo justo nem jurídico, portanto, seguir a comissão processante. Esse é o relatório que tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 linhas do desembargador. Aí é o relatório e decido. Agora é a decisão do juiz. Entendo ser caso para concessão de efeito suspensivo ativo ante presença dos requisitos legais, pois desde já colho que o artigo 1º da Lei Municipal 7.363 de 2023, que dispõe sobre alterações nos quadros de pessoal da Prefeitura de Assis e dá outras providências, assim estabelece. Artigo 1º. Ficam reclassificados os cargos a seguir, discriminados, pertencentes ao quadro de pessoal de carreira do Magistério Público Municipal, previsto no anexo 1 da Lei 7.261, de 7 de dezembro de 2022, na seguinte conformidade. 3 pontos e fecha aspas. Volta a falar o relator, o Borelli. Então, prima facie, quer dizer, em primeiro momento, à primeira vista, houve atividade do agravante para dar diretriz do piso nacional do magistério no município de Assis, circunstância autorizante de se afastar o alegado descumprimento de lei, conclusão permitida, embora em análise inicial passível de eventual alteração no transcurso do feito principal. Ou seja, não é o mérito que ele está decidindo. Ele está entendendo que, num primeiro momento, à primeira vista, o prefeito seguiu a lei, ao ter encaminhado o projeto que foi aprovado na Câmara Municipal. É caso, deveras, para suspensão do tramitar da comissão processante 1/2024 perante a douta Câmara Municipal de Assis, no aguardo do julgamento deste recurso, comunicando-se desde logo o seu presidente, bem como o juízo de origem, ou seja, o juiz da comarca de Assis. A contraminuta, intime-se. São Paulo, 20 de junho de 2024. O relator Borelli Tomás é o homem que deu a canetada e que decidiu, então, suspender a comissão processante na Câmara Municipal, que poderia ou não caçar o prefeito Zé Fernandes. Como eu disse, restavam 32 dias para o relatório final da comissão processante ser votado pela Câmara Municipal. Mas agora está tudo suspenso. Breca tudo para tudo. Breca tudo e para tudo. Qual deve ser o caminho agora? O presidente da Câmara já foi informado, não sei se intimado,
e a Câmara Municipal deve recorrer. Mas isso vai andar. Então, se alguém estava contando com a cassação do prefeito antes da eleição, pode tirar o cavalinho da chuva. Eu acho. É a minha opinião. Porque faltam 109 dias para as eleições municipais. Então, vai ter recurso, vai para lá, vai para cá, etc. Então, acho que se alguém estava esperando o prefeito ser cassado para influenciar no processo eleitoral, pode tirar o cavalinho da chuva. Bom, mas esse é um assunto, essa é uma discussão política, mas eu quero entender juridicamente o que isso representa e como o autor da denúncia encarou essa decisão. Eu estou aqui, consegui falar, consegui trazer o Carol Tedeschi para se manifestar. Eu só estou tentando arrumar um jeitinho. Agora sim, já consegui. Eu estou aprendendo a maquinar isso aqui. Aos poucos eu vou ficar craque. Mas quem está aqui no Instagram não vai ver o Carol. Quem está aqui no Facebook está vendo e vai ouvir o Carol. Eu imagino que quem esteja no Instagram vai poder ouvir. Eu estou tentando colocar um retorno aqui, mas primeiro deixa eu ver se eu vou conseguir manter contato, ouvir, falar com o Carol. Carol, boa noite. Você está me ouvindo bem? Boa noite, português. Estou ouvindo sim, perfeitamente. Que maravilha. Deixa eu só pedir aqui o pessoal que está me acompanhando pelo Instagram se estão ouvindo o Carol Tedeschi da Cunha. Só faz um joinha aí para eu saber se o Carol... Fala alguma coisa aí, Carol, para o pessoal. Eu estou ouvindo normal. Boa noite a todos, boa noite. Muito bem. Tudo bem? Muito bem. Bom, Carol, beleza. Você é o autor da denúncia que resultou na instalação da comissão processante na Câmara Municipal. Denúncia essa que foi acatada por 15 votos, ou seja, todos os vereadores acataram. Instalada a comissão processante, os trabalhos começaram, o prefeito apresentou sua defesa prévia, a comissão processante decidiu continuar a investigação, foram arroladas testemunhas de defesa, a denúncia já apresentou o rol de testemunhas de acusação, que foram ouvidas. O Fabiano, enquanto advogado, pediu para não ser testemunha por se julgar suspeito. Tivemos problema também com testemunhas de defesa, mas o processo foi caminhando e agora a comissão processante havia aberto o prazo para o prefeito apresentar a sua defesa após a oitiva das testemunhas de acusação e tudo aquilo que foi produzido, mas tudo isso está suspenso por decisão da Justiça através da concessão desse agravo de instrumento impetrado no Tribunal de Justiça e julgado hoje pelo desembargador Borelli. Como você vê inicialmente essa decisão, Carol? Boa noite, português. Bom, para mim foi uma surpresa, uma decepção, mais uma vez, com o judiciário, porque realmente é uma decisão, no meu ponto de vista, juridicamente falando, totalmente desarrazoada. O fundamento dela é contraditório com o próprio termo dela. O fundamento que o desembargador usa, que você leu aí, ele usa um projeto de lei de 2023 que o prefeito apresentou na Câmara, que tratava sobre os cargos do magistério, não falava nada acerca de piso salarial e nem equiparava o salário do magistério ao piso nacional. Não havia nada disso. Então, o desembargador transcreveu o primeiro parágrafo, o primeiro artigo desse projeto de lei, e logo embaixo ele fala que o prefeito houve uma atividade do agravante, no caso do prefeito, para dar uma diretriz do piso do magistério. Só que é uma coisa totalmente desconexa à outra, não tem uma coisa. Você tratar sobre o plano de carreira do magistério não significa você cumprir o piso nacional do magistério, que é o que vem sendo descumprido pelo prefeito já há 2 anos e pouco. Então, assim, e o que ficou, também faltou, acredito, uma atenção para esse desembargador ler um pouquinho mais do que está no processo e na própria denúncia que foi feita na comissão processante, que eu fiz, é no sentido de que, além da legislação não estar sendo cumprida, hoje a gente tem mais de
40, se eu não me engano, execuções de sentenças transitadas em julgado, sendo executadas no Fórum de Assis. Ou seja, temos decisões, além da lei em si falar que o piso tem que ser pago, existe sim uma lei, é uma falácia se falar que não existe lei. Quem falou isso foi o advogado do prefeito, fazendo o trabalho dele, ok, não é, esse não é o ponto, mas ele alega que não há lei, não há o que ser descumprido, mas existe lei sim. E o judiciário já entendeu que existe isso, e é uma forma pacífica já na jurisprudência, esse entendimento de que o piso ele está irregular nos municípios que não estão pagando. Mas o fundamento do desembargador é alegar que, através desse PL lá, do projeto de lei, que virou lei posteriormente pela Câmara, onde o prefeito tratava exclusivamente do plano de carreira dos professores municipais, o prefeito deu uma diretriz ao piso nacional, e não deu. Em cima, ainda no relatório, o Ricardo fala que, o advogado do prefeito, fala que não existe, como é que é aqui, ó, não há regulamento legítimo para subsidiar a majoração do piso nacional. Na verdade, nunca foi, não houve estudo, não houve nenhum estudo de impacto orçamentário sobre isso, porque se houvesse, ainda que o município alegasse não ter esse dinheiro para pagar, o governo federal seria obrigado a complementar esse valor. Então, assim, é uma inércia total e absoluta do município. Não quer dizer que só que ele não cumpriu o piso, ele não fez a tarefa de casa. Se ele não tivesse orçamento para pagar, bastaria realizar esse estudo de impacto orçamentário, falando para o governo federal, ó, não tem como pagar do meu caixa, manda para mim mais dinheiro para eu pagar isso. Era simples, tá? Logicamente, estou falando tudo isso em linguagem mais normal, não tem o juridiquês costumeiro. Então é isso, assim, acredito que o fundamento extremamente vago, extremamente sem qualquer... É lamentável, só tenho a lamentar que uma decisão dessa seja capaz de suspender uma decisão, um processo de cassação de uma Câmara Municipal, lembrando que é um poder intervindo em outro, né? Estamos falando do judiciário aqui intervindo num processo que até então estava sendo conduzido de forma tranquila pela Câmara, e quem vinha colocando todos os óbices possíveis para conseguir exatamente isso, conseguiram agora, é o próprio prefeito e a sua equipe, que tiveram testemunhas desaparecidas, testemunhas que se furtaram a serem intimadas, testemunhas que tiraram férias nesse período, tendo já tirado férias anteriormente. Então, assim, ficou mais do que nítido que o prefeito estava contando com uma decisão judicial para tentar impedir isso. Eu só tenho a lamentar, português, lamentar, e espero que a Câmara agora, através dos procuradores, entre com recursos cabíveis e alegue o que tenha que alegar. Uma coisa também que me chamou a atenção é isso que você falou, falta poucos dias para o prazo. A comissão processante ela tem um prazo de 90 dias para ser concluída, né? E aqui a gente entra num dilema, porque essa liminar... Foram 60 dias, na verdade, 58 na minha conta, que faltavam 32 dias, né? 32 dias. Então, provavelmente, dificilmente que saia uma outra decisão revertendo. Espero que saia isso. Mas difícil sair antes disso. Só que a decisão em si, e acredito que isso é uma função da Câmara, suspende a comissão processante, tá? Mas não fala nada em relação ao prazo. Se ela suspende a comissão processante, como fica o prazo da comissão processante? Então, acho que isso é uma tarefa para a Câmara também alegar, para que não se alegue nulidade depois, porque eu acredito que a cara do prefeito e da sua equipe alegar que depois, caso seja revertida essa decisão e ultrapasse os 90 dias, vem e alega nulidade no sentido de que ultrapassou os 90 dias. Então, assim, isso é algo, obviamente, vai caber aos advogados da Câmara, que são capazes de fazer todas essas alegações que eu falei, e acredito que eles tenham que se aprofundar nisso. Tá? Bom, Carol, por mais que a gente, às vezes, não concorde com uma decisão, todos nós temos conhecimento que decisão judicial se cumpre. Então, caberá à Câmara Municipal, ao presidente, suspender essa comissão processante, os trabalhos da comissão processante. Eu, particularmente, claro que esse vai ser um embate jurídico, entendo que suspensão da comissão processante significa também a interrupção dos prazos, ou seja, exatamente, retomada, se for retomada, teríamos 32 para a conclusão. Mas aí é uma questão a ser depois definida pela própria Justiça, para que
a parte contrária não alegue que o prazo de 90 dias já teria se exaurido. Exatamente. Mas, a questão é, Carol, a decisão foi tomada hoje. Me parece que foi impetrado o agravo de instrumento ontem, eletronicamente, e hoje, rapidamente, ou seja, deve ser eliminado. O desembargador... Isso espanta português quando você acessa o teor do processo, né? Que é o que eu fiz agora há pouco. Quantas páginas tem esse processo? Um processo de 2.188 páginas, recheadas de documentos. Só o agravo em si deve ter 50 páginas, depois vem mais toda a comissão processante, tudo que se seguiu a partir de então. Então, a gente está falando de um processo de 2.200 páginas, praticamente, onde o desembargador provavelmente deve ter lido tudo ontem, de ontem para hoje. Então, assim, é um pouco bizarro isso, ainda mais quando considera isso que eu falei, que ele não prestou atenção no sentido de que não é só a lei que não foi cumprida. São também milhares de decisões judiciais transitadas em julgado. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala isso, eu acho importante falar isso, em valores, cada decisão dessa tem de sucumbência mais ou menos R$2.000. A gente está falando de mais de 1.000. Só de sucumbência, a gente está falando de R$2 milhões de ônus para o cofre público. Isso sem contar o pagamento da diferença do piso salarial, tá? Fora que as decisões mandam pagar, complementar o piso dos últimos 5 anos, inclusive. Então, todas essas questões é um prejuízo incalculável. Eu não consegui fazer essa soma ainda, mas é um valor astronômico quando a gente para pensar que só em honorário de sucumbência vai ultrapassar aí provavelmente os R$2 milhões. Então, é um pouco assustador. Bom, Carol, deixa eu só informar aqui quem está nos acompanhando no Instagram. Eu estou conversando com o Carol Tedeschi, que é advogado e cidadão, e na condição de cidadão, apresentou uma denúncia na Câmara Municipal pelo descumprimento do piso nacional do magistério. Para se ter uma ideia, até hoje nenhum professor, nenhuma professora de Assis recebeu o piso nacional do magistério, o que fica comprovado o descumprimento. Muitas cidades da região, a grande maioria, se não a totalidade, já paga o piso nacional do magistério. E para que você, minha amiga, você, meu amigo, tenha conhecimento, quando a prefeitura alega que não tem recurso suficiente para pagar o piso nacional do magistério, o Ministério da Educação, o governo federal, complementa, encaminha esse recurso para o município. Mesmo assim, em Assis, até hoje, a prefeitura não paga. Então, o Carol protocolou uma denúncia, foi acatada pela Câmara, instalada uma comissão processante, formada a comissão processante, já foram ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa, e agora o prefeito estava ou deveria estar apresentando a sua defesa por escrito. A comissão processante, daqui no máximo 32 dias, encaminharia para o plenário o relatório final que poderia decidir ou não pela cassação do prefeito. E o prefeito protocolou um agravo de instrumento ontem no Tribunal de Justiça e hoje, menos de 24 horas depois, o desembargador do Borelli Tomás concedeu, ou seja, deu procedência, acatou esse pedido e determinou a suspensão da comissão processante. Ou seja, para tudo na Câmara Municipal, ninguém investiga mais nada. E agora essa é a pergunta. Carol, qual é o próximo passo? Ou seja, a Câmara Municipal intimada que foi suspensa, ela simplesmente acata ou ela pode recorrer dessa decisão para o colegiado do Tribunal de Justiça? Essa é uma decisão que vai caber à Câmara, né? Eu, como denunciante, não tenho esse poder mais, é a própria Câmara que vai ter que tomar essas medidas. Eu sou da opinião de que teria que recorrer imediatamente para um agravo interno no próprio tribunal, para tentar reverter isso, para que e pedindo a urgência, inclusive, da revisão, exatamente com base no pedido de que a comissão processante tem um prazo de 90 dias para ser concluído. Estamos falando aí de 32 dias. Não havendo essa urgência, dificilmente vai ser julgado antes. E deixar claro que na denúncia também que foi apresentada e que a Câmara se debruçou em cima, eu não falo simplesmente sobre o descumprimento em lei, que é o que tanto o advogado do prefeito quanto a própria decisão agora que se suspendeu
dá a entender que não há lei que não está sendo descumprida. Existe lei. E, além da lei, existem milhares de decisões judiciais transitadas em julgado, determinando que seja pago o piso do magistério. É engraçado, português, que... Então, assim, eu, como a Câmara, estrategicamente, recorre e eu continuaria com os trabalhos da Câmara, mas isso, obviamente, eu também... Óbvio que eu sou o autor da denúncia, então se eu fiz algo que eu assinei, eu acredito que eu quero que seja julgado, entendeu? Então, como cidadão denunciante, torço para que a Câmara leve à frente o processo de cassação e peça para o tribunal mesmo com essa reverter. decisão, mesmo com essa decisão de suspensão, você acha que a Câmara deveria continuar? Eu acho que teria até fundamentos na questão da intervenção do Poder Judiciário numa decisão da Câmara, porque o desembargador não apontou nenhuma nulidade no andamento da comissão processante. Não existe algo a só anular. O desembargador simplesmente se pautou em uma questão que não é verdade. É uma questão de que o prefeito tendo apresentado no projeto de lei lá em 23, isso dá a entender, prima facie, que ele fala lá, que o prefeito se esforçou para cumprir o piso, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Plano de carreira é uma coisa, piso do magistério é outra coisa. Então, assim, é uma decisão que fundamentalmente é muito fraca neste ponto, né? Mas é uma decisão um pouco delicada que a Câmara vai ter que tomar, aí eu não posso realmente falar, mas minha opinião, se fosse eu com certeza ia seguir em frente, porque em relação ao processo em si, pelo que eu vi aqui, que o próprio advogado do prefeito, porque é outra coisa que é bom deixar claro, que eles entram com todos esses recursos portugueses em segredo de justiça, sem pedir o segredo. O advogado vai lá e pede o segredo. Então, assim, ninguém tem acesso a esse processo aqui em Assis. Aqui está em segredo de justiça. Quando vai para o tribunal, como não há pedido expresso de segredo de justiça, lá no tribunal abre e é lá no tribunal que eu consigo acessar, e a gente consegue acessar as coisas, que é onde foi visto hoje essa decisão da íntegra do processo. E lá na íntegra está tudo o que ocorreu na comissão processante, que eles juntaram a íntegra da comissão processante, e houve diversos esforços da comissão processante em fazer isso da forma mais transparente possível e da forma mais justa possível. E o prefeito e os seus defensores, advogados, a todo momento colocando obstáculos que, no meu ponto de vista, era exatamente para isso, para realmente obstar uma decisão antes de uma decisão judicial, entendeu? Embora, obviamente, isso eu quero deixar bem claro, não é os advogados que têm culpa disso, isso é uma estratégia da parte, porque os advogados até alegam que tentaram intimar as testemunhas, mas as testemunhas não compareceram para o depoimento. É um pouco irônico que as testemunhas foram indicadas pelo próprio prefeito, então, assim, o interesse é dele em ouvir as testemunhas, e aí as testemunhas, uma ele concede férias, de novo, e o outro simplesmente foge do seu porto, não aparece no seu local de trabalho. Então, assim, enfim, é no mínimo suspeito. Mas, então... Eu tenho acompanhado alguns passos da comissão processante pelo Diário Oficial do município, porque essas atas elas têm sido públicas na medida que são expostas no Diário Oficial. E vi lá, inclusive, umas decisões que se o prefeito arrolou como testemunha a secretária da Educação e a secretária da Educação não aparece, a comissão processante deliberou o seguinte: olha, a testemunha é de vocês. Nós tentamos intimar e não conseguimos. Fica a responsabilidade de vocês trazer a testemunha. Vocês tragam a testemunha. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque senão é a tal da prorrogação de enrolar, ganhar tempo, empurrar com a barriga, o que popularmente se fala. Mas eu quero aproveitar o seu conhecimento na área jurídica, não enquanto denunciante, obviamente, se tiver condições neste momento de esclarecer, qual é o prazo que a Câmara Municipal agora tem para decidir recorrer ou não, e se recorrer, se há prazo para o Tribunal de Justiça reconsiderar ou reafirmar essa decisão monocrática do desembargador. O prazo aqui, é difícil falar um prazo exato. Os prazos processuais são relativamente simples. O prazo para um agravo interno, por exemplo, seria 5 dias úteis ou 15 dias úteis para responder, para contraminuto, para responder este agravo. A partir do momento em que a Câmara tomar ciência, não há no processo ainda
se houve isso. Eu acredito que houve porque é um e-mail enviado, mas não existe o retorno ainda. Isso eu olhei agora há pouco, antes de entrar com você aqui. Então, a partir dessa data, seria esse prazo de 15 dias úteis aí, para resposta. 15 ou 5? 5 dias para um agravo interno. Sim. Perdemos o contato aqui com o Carol. Parece que perdemos o contato aqui com o Carol. Ele estava falando dos prazos que a Câmara Municipal deve cumprir para, eventualmente, recorrer dessa decisão do Tribunal de Justiça, lembrando que é uma decisão monocrática, não é o colegiado, não é a Câmara do Tribunal de Justiça que deliberou, foi uma decisão monocrática. Então, eu entendo que há o prazo de recurso e que esse recurso não deve ser julgado pelo próprio desembargador. Imagino que seja por um órgão colegiado. E o Carol estava começando a explicar esses prazos, enfim, mas tivemos um problema aqui de conexão. Até caiu já o sinal do Carol. Bom, mas enfim, é isso. Minha amiga, meu amigo, que me acompanham aqui no Facebook, aqui no Instagram, eu agradeço muito ao Carol Tedeschi da Cunha, que é o autor da denúncia, que se manifestou sobre essa decisão que saiu hoje do Tribunal de Justiça, suspendendo a comissão processante. Suspendendo a comissão processante que apurava denúncia contra o prefeito e que poderia resultar na sua cassação. Agora, a Câmara Municipal deve recorrer ou não dessa decisão do desembargador do Tribunal de Justiça para que a gente saiba o que pode acontecer. Me parece que eu estou com o sinal novamente. Voltou. Está me ouvindo, Carol? Estou ouvindo, está ouvindo? Tá, estou ouvindo. Me diga lá, então, a Câmara Municipal recebendo essa decisão, qual é o prazo que ela tem para recorrer e qual é o prazo que o Tribunal de Justiça teria para responder a esse recurso? Não, o prazo para recorrer seria esse recurso. Você tem 2 recursos, um de 5 dias e outro de 15 dias úteis. Os dois a partir da intimação da Câmara. Aí vai da estratégia que os advogados lá tiverem, né? E a partir desse momento vai para o concluso para o relator, e aí não existe um prazo fixo para isso, português. Aí realmente fica em aberto. Por isso que eu falei que acredito que tem que pedir urgência, considerando, inclusive, essa questão do prazo da comissão processante. Tá? Perfeito. Bom. Tá? O português, só dar uma informação aqui, que achei deveras interessante. Diga lá. Esse agravo foi interposto pelo prefeito municipal, José Fernandes, porque a denúncia é contra ele, não é contra a prefeitura de Assis, tá? Sim. E aí, o pagamento tem as custas judiciais, R$ 530,40. E é interessante que eu olhei nas folhas 2.187, e para minha surpresa, quem pagou estas custas foi Ana Paula Marques Rodrigues, que pagou essas custas no dia 18. Dia 18 de junho, às 7h30 da noite. Ana Se eu não me engano, se você puder confirmar, eu acho que é a secretária do Meio Ambiente, né? E acho que ela é presidente do Laticínio Aprumar também. Exatamente. Então, ela pagou, Ana Paula Marques Rodrigues pagou uma guia em nome do José Fernandes. E onde aparece... você sabe que foi ela que pagou? Está escrito aí? Comprovante de pagamento por Pix, valor R$ 530, realizado em 18/4 pelo Sicredi. Isso está na folha público, tá? Está na folha 2.187 do processo deste agravo no Tribunal de Justiça. Solicitante do pagamento, Ana Paula Marques Rodrigues. Cooperativa e conta de origem, 0717 23069-9. Muito interessante. É interessante. O nome do pagador da guia, Ana Paula Marques Rodrigues, CPF dela, cortado os 3 primeiros dígitos e os 2 últimos, para ser normal, né? Instituição de pagamento, Sicredi, nome do devedor, José Aparecido Fernandes, valor pago, R$ 530. Então, bom. Tem muito político que tem homem de confiança, tem muito político que tem mulher de confiança também. Só lembrando que a Ana Paula é a secretária de Meio Ambiente e também é quem responde lá pelo Laticínio Aprumar. Esse é apenas
um pequeno detalhe pequeno observado detalhe, com na certeza. página 2100 o quê? 187 do processo. Quem tiver dúvida, é só entrar no Tribunal de Justiça e consegue acessar isso aqui. E o processo é público. Obrigado. O prefeito deve agradecer mais essa colaboração gentil da secretária. Acredito, sim. Acho que é importante, importante reconhecer o serviço, né? Obviamente. Deve ter sido feito com muito carinho, com muito amor, Certo. essa dedicação. Certamente. Obrigado, viu, Carol? Nada. Obrigado. Bom, nós Imagina. ouvimos aqui o Carol Tedeschi da Posso Cunha. ir? Tá, obrigado, viu, Carol? Valeu, um abraço. português. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Bom, ouvimos aí o Carol Tedeschi da Cunha, ele é o autor da denúncia que gerou essa comissão processante que vinha sendo instalada na Câmara Municipal. Faltavam 32 dias para a comissão processante ter o seu relatório final discutido, votado no plenário da Câmara Municipal, mas o prefeito protocolou um agravo de instrumento e hoje, agora à tarde, o desembargador Borelli, deixa eu lembrar o nome aqui para não errar, né? Senão, Borelli Tomás, é isso? Borelli Tomás, hoje, dia 20 de junho, ele decidiu suspender a tramitação da comissão processante. Decisão de agora há pouco. Tá bom? É isso. Para o Carol, a decisão é injusta. Para o Carol, a Câmara pode tomar a decisão de continuar os trabalhos mesmo assim, por entender que há uma interferência do judiciário, no legislativo, mas vamos aguardar o que os procuradores da Câmara Municipal farão. Nós vamos tentar ouvir os procuradores, o presidente da Câmara amanhã, para saber se vai recorrer, se não vai recorrer, enfim. Mas eu repito, minha opinião, se alguém estava esperando o prefeito ser cassado até a eleição, pode tirar o cavalinho da chuva. Na minha opinião, posso estar enganado. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. São 19h55 em Brasília e 19h55 em Assis também. Só repetindo, quem não acompanhou o início da nossa transmissão hoje, infelizmente, foi confirmado que o corpo encontrado hoje à tarde ali próximo ao Pacaembu é do jovem Marcelino Júnior Deodato Varela de Oliveira, de 29 anos de idade, que havia saído de casa, onde deixou uma carta se despedindo. Infelizmente, tirou a própria vida. Que Deus possa confortar a família desse jovem e todos os seus amigos. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo, no Facebook, no Instagram. Até amanhã, 6 horas da manhã, na Rádio Interativa. Programa Acorda Assis, 19 horas. Aqui no Facebook, no Instagram, Português Livre para Falar. Um abraço, amiga. Um abraço, amigo. Fiquem com Deus. E já vou antecipar. Bom final de semana e bom inverno, porque inverno começou agora há pouco. Tchau.